Eu publiquei uma série de trechos de depoimentos do Paulo Marinho, empresário Paulo Marinho, no dia 21 de maio, prestou um depoimento ao Ministério Público Federal. E há trechos do depoimento do Paulo Marinho para o qual a imprensa não deu importância. Eu dei. Porque algumas coisas são estarrecedoras. Paulo Marinho, aquele empresário que disse que em dezembro de 2018, o Flávio Bolsonaro ligou para ele dizendo que tinha tido acesso a um vazamento da Operação Furna da Onça, que um delegado da PF lhe contara que haveria Operação Furna da Onça e que havia chegado ao Fabrício Queiroz. E começou a circular um extrato bancário do Fabrício Queiroz, com movimentação correspondente a um ano, de 1,2 milhão de reais, sem justificativa. Só que nesse depoimento do Paulo Marinho, há outras coisas muito interessantes. Vamos lá, meninos. Reinaldo, como você publicou, né, no blog, trechos do depoimento do empresário Paulo Marinho ao MPF no dia 21 de maio, aos quais não se tinha dado muita importância, né? E há coisas importantes, claro, graves também. Marinho diz ao Ministério Público Estadual, por exemplo, que Fabrício Queiroz teria movimentado bem mais do que 1 milhão e 200 mil reais, segundo ao menos o testemunho de um assessor do senador Flávio Bolsonaro chamado Vitor Granado Alves. Tem o áudio aqui, Reinaldo, vamos ouvir. Vamos lá. Eu ontem estive com o Queiroz e obriguei o Queiroz a me repassar todas as senhas das contas bancárias dele, e eu passei essa madrugada toda entrando nas contas do Queiroz, e os montantes que eu descobri, que informei agora de manhã para o Flávio, são muito superiores a esses que a imprensa está noticiando, inclusive porque eles se referem a anos anteriores a esses que a imprensa está noticiando. Atenção, ele está falando em eu aí, mas não é o Paulo Marinho falando. O Paulo Marinho está reproduzindo a voz do Vitor Granado Alves. O Vitor teria dito isso a ele. Então, essa história de 1,2 milhão do Queiroz é muito mais dinheiro. Segundo o depoimento do do Paulo Marinho, que, atenção, está falando como testemunha, ele não pode mentir. Senão ele se encrenca muito. Mas então o Flávio teria sido traído, o Fabrício movimentava dinheiro sem que ele soubesse? A questão é saber porque depois, tanto ele como o Bolsonaro foram cuidar pessoalmente da defesa do Fabrício. Que essa é outra coisa muito grave, que também está no depoimento e a imprensa deu pouca importância. Vamos lá, quem é que fala? Outro aspecto é que Flávio Bolsonaro, segundo Paulo Marinho, lhe havia dito que o então presidente eleito Jair Bolsonaro cuidou pessoalmente de organizar a defesa de Fabrício Queiroz. A tarefa teria ficado inicialmente com o próprio Paulo Marinho, mas Bolsonaro teria entrado na jogada. Vamos ouvir o que ele disse. E ele chega para mim e diz o seguinte: Paulo, conversei com meu pai e ele decidiu montar um outro esquema jurídico. Portanto, eu queria que você desmobilizasse tudo o que nós já fizemos, agradece aos advogados, queria te agradecer, mas desmobiliza isso que meu pai decidiu ir por outro caminho jurídico. Tá aí, presidente eleito organizando a defesa de Fabrício Queiroz. Segundo Paulo Marinho contou ao Ministério Público. E isso que ele teria dito teria sido Flávio. Insisto, Paulo Marinho depondo como testemunha. Em sendo mentira, tem que arcar com as consequências. E aí, muito grave, e isso realmente ninguém deu atenção, e eu darei atenção porque é muito grave. O principal problema de segurança pública no Brasil hoje não é o narcotráfico. O principal problema de segurança pública no Brasil hoje são as milícias. Por que não é o narcotráfico? Porque o narcotráfico é bandido mesmo. O narcotráfico não está infiltrado no Estado. É bandido, está à margem. O Estado vai lá para combater. As milícias estão infiltradas no Estado. As milícias estão infiltradas nas polícias. As milícias estão infiltradas no poder.
As milícias elegem deputado, as milícias elegem senador, as milícias podem eleger daqui a pouco o presidente da República. E um general 4 estrelas subiu num caminhão junto com a irmã de 2 milicianos presos. Não entendi, Reinaldo. Eu explico. Vai lá. Segundo Paulo Marinho, Reinaldo, ainda neste depoimento, Hamilton Mourão, general de 4 estrelas ao qual você se referiu, da reserva, que concorria como vice de Bolsonaro, acabou eleito, claro, participou de um evento em apoio a Bolsonaro depois do episódio da facada, em companhia de Valdenice Meliga, irmã de 2 milicianos presos, Alex e Alain Meliga. Ela é mulher de absoluta confiança da família Bolsonaro. Há uma foto, aliás, nas redes sociais em que aparecem Bolsonaro, Flávio, os 2 milicianos e Valdenice, conhecida por Val. Tem o trechinho aqui também. Eu me recordo muito bem que eu estive com ela num ato de campanha em cima de um trio elétrico lá no posto 6, que foi logo após a facada do capitão, foi feita uma manifestação política lá no posto 6, tinha um trio elétrico. O Flávio foi lá fazer um discurso para uma pequena simpatizante. O Mourão estava em cima do trio elétrico, eu estava lá no trio elétrico com meu filho, e a Val estava lá recebendo as pessoas e organizando aquilo ali, aquele ato de campanha. Ali eu me recordo que eu tive... Tá aí. Eu, obviamente, parto do princípio de que o general Hamilton Mourão, que tinha sido tão severo com o governo Dilma, acusando o governo Dilma de ter compromisso com banditismo e não sei o quê. Lembra disso, general Mourão? Se insubordinando mesmo. Eu acredito que ele não soubesse que ele estava participando de um ato político ao lado da irmã de 2 milicianos. Aliás, tem foto no meu blog da turma toda. Acha aí, Augusto, manda lá. Né? Flávio, Bolsonaro, os 2 milicianos, a Valdenice. E a Valdenice não é assim, uma coitada que é irmã dos milicianos. Não, ela é tesoureira do PSL, ela era tesoureira do PSL no Rio. Quando o Flávio mandou alguém se encontrar lá com o delegado que vazou a operação, ela foi junto. E aí nós temos um vice-presidente da República hoje, que quando candidato, estava no mesmo trio elétrico da irmã de 2 milicianos. Duvido que o Mourão soubesse disso. Duvido mesmo, não estou sendo irônico. Agora, você precisa ver... Aí é o seguinte, meu querido, você precisa ver com quem você se junta. Dependendo de com quem você se junta, você atrai pessoas de determinado tipo. Ninguém deve me convidar para certas festas porque eu não quero me juntar com aquelas pessoas. Né? É grave? Claro que é grave. Ora, bolas.